Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu disse no último vídeo que eu iria voltar para compartilhar com vocês o que aconteceu comigo nesse tempo, nesse mais ou menos um mês que eu estive ausente do YouTube, cá estou eu para falar para vocês. Eu espero que a iluminação esteja boa, porque aqui na Noruega a gente está no inverno. No inverno a gente tem pouquíssimo sol, pouquíssima luz do sol, claridade. E hoje está nublado, então tá um dia meio escuro. Se eu apagar essa luz vai ficar completamente escuro, então talvez, como só tem luz de um lado, fica uma iluminação meio estranha. Mas é melhor assim do que nenhuma. Bom, vamos lá. Eu nem lembro o último vídeo que eu postei. Ah, quando eu caí, quando tava nevando e tal. Depois disso, eu fiquei doente. Deixa eu contar do começo. No dia 20 de dezembro, o Luiz Augusto ficou doente. Ele começou a ter febre alta e ficou mal. Foi diagnosticado gripe, levei ele no médico. Foi falado que ele estava com uma gripe forte. E realmente aqui na Noruega está uma epidemia de gripe, de outros vírus junto, e de Covid e de tudo. Mas a gente fez teste, não era Covid, então era gripe mesmo. Então tudo começou no dia 20 de dezembro. Quando a gente tem um filho doente, o nosso dia passa a ser exclusivamente para você cuidar daquele filho, né? Então ali já começou a alterar a minha programação. Então eu já comecei a ficar sem tempo de nada, porque eu tava cuidando de tudo e de uma criança doente. O Luiz Augusto, gente, ele ficou de um jeito que nunca antes ele havia ficado. Ele ficou de cama. Foram 7 dias de febre e cama. E, tipo, ele não comia, ele só bebia água e deitado, só deitado. Então aquilo, assim, foi algo inédito na nossa vida. Luiz Augusto vai fazer 7 anos no mês que vem e é a primeira vez que ele fica de cama por causa de uma gripe ou de alguma coisa. Bom, vírus passa de uma criança, de uma pessoa para outra. Então, Luiz Augusto ficou ruim. Uns 2, 3 dias depois, a Carolina começou a ficar ruim, com febre, com os mesmos sintomas. E eu, no dia 21, ou até no dia 20 mesmo, eu comecei a ter uma dor de cabeça bem chata, assim, que eu já associei à minha sinusite. Porque eu tenho sinusite há anos, eu me conheço e eu sei. Então, ali eu já comecei a ter o início da minha sinusite. Então, estava Luiz doente, eu com sinusite e Carolina doente. Passou mais uns 2 dias, meu marido doente. Então, todo mundo aqui em casa estava com gripe. A que ficou menos pior nesse começo foi eu, porque eu não estava com sintomas de gripe, eu só tinha uma dor de cabeça terrível e comecei a ficar congestionada. Inclusive, eu tô congestionada até hoje, então minha voz pode estar alterada. Mas enfim, passamos o Natal doente. Só que o que aconteceu? Eu não me lembro acho que dia 28, o Luiz Augusto melhorou dia 27. Dia 28, todo mundo tava melhor no dia 27. O Luiz Augusto, ele ficou pior porque ele ainda não havia tomado a vacina da gripe. Eu tomei a vacina da gripe, meu marido, a Carolina. O Luiz, eu tava esperando ele entrar de férias pra mim levar ele. Só que ele ficou doente 2 dias antes dele entrar de férias. Então não deu tempo de eu dar a vacina nele antes. Então ele foi o que ficou pior da gripe. Todo mundo melhorou e eu piorei. Então no dia 28, eu acordei com uma dor de ouvido horrível. Eu não me lembro de ter tido dor de ouvido antes na minha vida. Então, era uma dor insuportável no meu ouvido direito. Insuportável. E, automaticamente, junto com a dor, eu estava surda deste lado aqui. Aí, entrei em contato com o meu médico. Expliquei que eu estava com uma dor super forte de ouvido e o que eu poderia tomar de remédio
né? Porque eu estou grávida, e grávida não pode tomar qualquer remédio, porque afeta o bebê. Tem remédios que é extremamente proibido. Enfim, ele falou pra mim passar no consultório porque eu deveria fazer um exame para detectar se eu estava com infecção bacteriana ou viral. Dia 28 ou dia 29, dia 20. Gente, agora eu não lembro. Foi numa quinta-feira antes do ano novo. Fui no médico na quinta-feira e fiz um exame aqui na Noruega. Eu não sei se existe isso no Brasil. Na Noruega, eles furam o dedo da pessoa e fazem um exame ali na hora que sai se ela está com infecção bacteriana ou viral. Tipo, dependendo do resultado, o médico sabe se é vírus ou bactéria. Naquele dia, na quinta-feira, meu resultado de exame deu que era vírus, que eu estava com uma infecção viral. Provavelmente devido à minha sinusite, que já estava lá há 10 dias praticamente, ruim, tinha alterado o meu ouvido. O que eu poderia fazer? Tomar paracetamol. Só que eu falei pra ele, doutor, eu estou com muita dor. Paracetamol não está resolvendo. Eu já tomei e não resolveu nada. E aí ele falou assim, olha, você, por estar grávida, não pode de jeito nenhum tomar ibuprofeno. Ibuprofeno faz mal pro feto. Isso foi a informação que o médico me deu. De jeito nenhum. E você esquece que existe ibuprofeno, se você não quiser fazer mal pro seu bebê. Falei, tá, só que se você não me der alguma coisa, eu vou enlouquecer. Porque era uma dor enlouquecedora. E aí ele me passou um outro anti-inflamatório, que falou pra mim, você vai tomar esse remédio apenas 4 dias. Porque se passar disso, vai fazer mal pro bebê. E aí vim embora com esse remédio. Comecei a tomar. Isso na quinta. Sexta, insuportável. Insuportável, completamente surda. Uma dor que eu não dormi à noite. Uma coisa assim, gente, eu falei, cara, eu nunca tinha tido dor de ouvido antes, eu acho, porque eu não me lembro de ter uma dor tão forte, tão insuportável. Aquilo latejava, sabe? Era uma coisa de louco. No sábado, dia 31, véspera de ano novo, eu fiquei com o outro lado ruim. Então eu tava com os 2 ouvidos doendo, os 2 ouvidos surdos. Eu tava enlouquecendo, eu tomei remédio, não resolveu. E, tipo, eu não podia tomar outro remédio porque eu tinha acabado de tomar, fazia 1, 2 horas e não tinha feito efeito. Eu comecei a ficar louca. Chegou a noite, gente, piorou de uma forma, que eu falei pro Gilmar que eu estava enlouquecendo, que eu não tava aguentando mais e que eu precisava ir pro médico, porque eu tava a ponto da loucura de tanta dor, porque eu tava doendo os 2 ouvidos aquele dia que a mamãe foi pro hospital. E eu comecei a chorar desesperada, porque eu não conseguia, eu não sabia o que fazer, e meu Deus, sabe, eu tava louca, 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 louca. E aí eu liguei pro hospital, porque aqui também é assim. Você não vai no hospital. Eu nem sei se pode, na verdade, tá? A informação que eu tenho, que é o que eu faço sempre que eu tenho dúvidas, se eu preciso ir no hospital ou não, você tem que ligar antes, falar o que tá acontecendo, e aí o hospital vai te orientar se você deve ir no hospital ou não. Porque tem casos que não adianta você ir no hospital. Por exemplo, o Luiz Augusto, ele não foi no hospital, ele só foi consultar com o médico para ver se ele estava, o que ele tinha, mas no consultório médico, não no hospital. Como era dia 31 à noite, o meu médico, o consultório estava fechado, e aí eu liguei no hospital e falei, olha, eu estou enlouquecendo de dor, eu não consigo fazer nada, eu só consigo chorar. Aí a mulher me perguntou algumas coisas, ela falou, peraí. Ela ligou pro meu médico, explicou a situação. Como o meu médico tinha me visto há 2 dias atrás, ele sabia o que estava acontecendo, e aí ele falou pra mim ir ao hospital para refazer o exame. Bom, fui, não foi fácil, porque era dia 31, não tinha, a ambulância não vinha me buscar, porque não era um caso de vida ou morte. No meu caso, na minha cabeça era, né, porque eu tava morrendo de dor, mas pro hospital não. Então a ambulância não veio me buscar, eu não tenho carro, o meu vizinho
não estava em casa, porque era véspera de ano novo. E eu chamei um táxi e não encontrava táxi. Não tinha táxi disponível ali. E eu tinha hora pra chegar no hospital e nada de táxi. E aí eu comecei a ficar desesperada de novo. Que eu falei, meu Deus. Cara, ali pesou, sabe? A gente ser só nós aqui e não ter rede de apoio. Ali pesou muito. E aí, graças a Deus, apareceu um táxi e veio me buscar e me levou pro hospital. Ficou caríssimo, ficou o olho da cara, porque é um táxi dia 31 à noite. Enfim, fui pro hospital, refiz o exame de furar o dedo pra ver o que tinha e deu infecção bacteriana. Eu estava surdinha dos dois lados, foi horrível, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava deitada, eu não dormia, eu só ficava deitada nada, eu ficava sentada, porque se eu deitasse era insuportável. A minha orelha doía, as duas, eu não conseguia deitar de nenhum lado, então eu dormia, tentava dormir sentada. E aí o médico me passou antibiótico, porque ali deu bactéria, e o que mata a bactéria é antibiótico, né? E eu vim embora, e ele me passou um remédio de dor mais forte, que eu não poderia tomar ele mais do que 7 dias. Só que assim, gente, esses remédios me davam um sono, então eu não tinha vida. Eu não gravava, porque eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei deitada, tipo, 10 dias largada, porque o remédio acabava comigo. Eu era surda, ainda estou surda até hoje. Isso foi dia 31, hoje é dia 13. Eu comecei com essa dor dia 28. Então, tipo, daqui uma semana, faz um mês que eu estou surda. Eu não tinha vida. O Gilmar, graças a Deus, ele tava de férias. Então, ele assumiu tudo aqui, com as crianças, com a casa, tudo. Eu só ficava no sofá, largada, com dor e à base de remédios. A hora que o remédio tava acabando o efeito, que tava chegando na hora de eu tomar o remédio de novo, as dores eram insuportáveis, insuportáveis. Eu não queria conversar com ninguém, porque era ruim pra mim falar, porque eu não escutava o que a pessoa respondia e eu só me escutava por estar surda. Então era horrível. Eu não queria conversa, eu tava de mau humor. Foram dias terríveis. Então eu, claro, sumi do YouTube, porque eu não tinha o que mostrar, eu estava doente, surda, com dores insuportáveis, à base de remédio. E isso foi num sábado que eu fui pro hospital. Na próxima sexta, eu estava, eu diria 97% surda. Eu não escutava nada. Nada, nada, nada. As crianças falavam comigo, eu não ouvia. E isso tava me deixando frustrada, com raiva, sabe? Porque eu falava, fala aqui, ó. Aí eles vinham e falavam bem pertinho. E aí eu ouvia bem longe, sabe? E aí na sexta eu voltei pro médico, porque eu comecei a ficar preocupada. Porque meu remédio ia acabar no outro dia, no sábado, que era uma semana de remédio. E eu estava ainda com muitas dores e surda. Aí eu fui pro médico, cheguei lá, ele começou a conversar comigo. Gente, o pior, em inglês. Eu estava surda e eu tinha que ouvir inglês. Aí eu quase chorei ali na frente do médico, acho que ele percebeu que meu olho encheu de lágrimas, porque ele começou a falar comigo e eu falei, doutor, para, me desculpa, eu não te escuto nada. Aí ele falou, você não escuta nada? Falei, nada. Aí ele falou, então vem aqui. Aí ele fez um exame lá, mediu a pressão dos meus ouvidos e disse que eu tinha fluidos nos ouvidos, que por isso que eu estava surda, que era normal por causa da infecção que eu havia tido. Mas que naquele dia eu já não estava mais com infecção bacteriana, porque refez o exame e o antibiótico tinha conseguido eliminar a bactéria. Então, eu só estava com sequelas e que as dores eram porque eu ainda estava com fluido. Meu ouvido não vazou. Sabe aquelas pessoas que têm dor de ouvido, aí você olha assim, chega a ser feio porque vaza tudo? Talvez, se o meu tivesse vazado, eu não tinha tido tantas dores. Talvez, não sei, porque eu nunca tive também vazamento no ouvido, assim, de infecção. E por isso que eu estava tão surda. E que eu poderia ficar surda por até um mês. Então eu tenho mais uma semana de surdez. Depois eu tenho que ir lá falar pra ele que eu ainda tô surda, porque eu tô surda até hoje. Melhorou.
Hoje as minhas dores são, tipo, muito poucas. Eu sinto muita dor de cabeça. E às vezes vem aquela dor assim de dentro que parece que quer explodir. Aí passa. São flashes de dores hoje em dia, não é mais constante igual tava. Só que eu ainda estou surda, eu ainda estou congestionada da sinusite, que já faz um mês que eu estou com essa sinusite. Enfim, foi por isso que eu sumi, porque eu fiquei largada, doente. Todo mundo da minha casa ficou doente, só que só eu tive a infecção de ouvido. E eu nunca mais quero ter isso na minha vida, porque foi horrível, eu nunca tinha tido antes. E foram dias que, olha, foi a pior virada de ano da minha vida. Eu achei que eu ia passar a virada no hospital, mas eu vim embora antes. E foi horrível, foi terrível, péssimo, e por isso que eu sumi, porque eu estava mal. Então, agora que eu consigo escutar um pouco melhor, que eu estou com menos dores, só um minutinho que eu já vou. Eu vou voltar para o YouTube, que eu recuperei meu canal, como vocês viram no último vídeo. Então, agora eu volto a postar os vídeos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês estejam aqui comigo agora nesse novo ano de 2023, que não começou bem, mas eu espero de coração que seja melhor daqui pra frente. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.